Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje nos dedicar no nosso curso de Direito Processual ao estudo do conceito de direito processual. E aí eu costumo sempre me utilizar do conceito que é fornecido pelo professor Alexandre Freitas Câmara. Segundo esse eminente processualista, direito processual seria o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Eu gosto sempre de dividir esse conceito em três partes distintas. Então, na primeira parte, nós veremos então que o direito processual é o ramo do direito público. Bom, nesse momento do conceito, nós precisamos compreender a essência, então, do que é direito. Essa é uma pergunta muito difícil, assim como se perguntar o que é justiça, mas necessário. É necessário compreender o que é direito. E aí, nesse momento, surge uma primeira dificuldade. Porque, não sei se os senhores já ouviram, mas muitos cientistas negam ao direito a característica de ciência. É comum, infelizmente é comum se ouvir dizer, que direito não é ciência. E por que direito, para alguns, não seria ciência? Porque o direito ele tem uma peculiaridade em relação às outras ciências. Ao passo que a matemática estuda as propriedades dos números, e a física, por exemplo, estuda as forças que incidem na natureza, a química estuda a propriedade de transformação e composição dos elementos, a história vai estudar a evolução histórica da humanidade ou de determinadas situações. O direito estuda, diferente das outras ciências, o direito estuda o próprio direito. Então essa é uma característica elementar do direito e que faz mesmo com que alguns integrantes das outras ciências neguem ao direito a característica de ciência. Então, esse é um primeiro ponto a se compreender. O direito estuda ao próprio direito. O direito ele observa alguns comportamentos que incidem na sociedade e escolhe alguns desses comportamentos para que passe, então, a disciplinar esse comportamento, a regulamentar aquela atividade da sociedade, e isso passa, então, a pertencer ao direito. Então, esse é um primeiro ponto muito importante e significativo para a compreensão do que é direito. Então, será direito quando o direito escolha regulamentar aquele comportamento social. E aí, como é que o direito, então, manifesta essa pretensão de transformar aquele nicho da sociedade, aquela particularidade da sociedade em direito? São duas formas que existem para que o direito passe, então, a assumir o trato das questões da sociedade. São duas. A primeira dela é quando o direito cria a relação jurídica. E a segunda é quando o direito regulamenta a relação jurídica. Então aí nós temos três pontos para ver. Primeiro é a questão de relação jurídica. O direito ele vai sempre tratar a respeito de relação intersubjetiva entre as pessoas. Pessoas físicas ou pessoas naturais, e as pessoas jurídicas, lato sensu. Então, o direito ele trata a respeito de relações jurídicas. Uma relação que seja ajurídica, ela pode ter muita importância para outros setores da ciência, mas não tem importância para o direito. O direito ele estuda, se debruça sempre a respeito de relações jurídicas. E como é que relações passam a ser jurídicas? Quando o direito, então, cria essa relação ou quando o direito regulamenta aquela relação. Eu vou começar dando um exemplo de uma relação intersubjetiva que pode ser muito importante para alguns outros ramos do conhecimento, alguma outra ciência, mas que não tem a menor relevância para o direito. E é uma relação que certamente, ou muito provavelmente, a maioria dos senhores já tiveram com ela algum tipo de contato. Eu me refiro ao namoro. O namoro é uma relação intersubjetiva da mais alta significância para o desenvolvimento de uma pessoa. Mas para o direito, namoro não é nada. Namoro é uma relação ajurídica. O direito não criou essa relação e o direito não regulamentou essa relação. É comum, nessa minha parte da exposição, ouvir dizer assim, não, mas nós temos a união estável, professor. Acontece que a união estável não é namoro. Muito antes, pelo contrário. A união estável é uma relação intersubjetiva que o direito observou a sua importância
E o direito equipara essa relação ao casamento. E aí o casamento, sim, o casamento é uma relação jurídica. Então, primeira questão. Existem relações intersubjetivas que são travadas na sociedade e que para o direito não têm menor importância. Então essas relações são relações ajurídicas. Não é disso que nós estamos a tratar aqui nesse momento. Nós estamos tratando, já que estamos mudando o conceito de direito processual como ramo do direito público, nós estamos tratando então de uma relação importante para o direito, uma relação jurídica. E aí, como é que é então a relação jurídica? Eu já disse, pela criação ou pela regulamentação dessa relação. Então vamos para o primeiro exemplo, quando o direito cria relação jurídica. Então, nós estamos falando de uma relação que não existe ou não existiria na sociedade, nos tratos intersubjetivos que se desenvolvem na teia social, se não fosse a interferência do direito. E aí o exemplo por excelência desse tipo de relação, essa ficção jurídica que o direito criou, é a nossa relação que nós temos com o fisco. Muito provavelmente, ou quase que nos aproximando aqui a uma dose de certeza, nós não andaríamos por aí recolhendo impostos, tributos para o Estado, se não fosse por uma relação jurídica criada pelo direito. Muito dificilmente nós teríamos todo esse nosso trabalho, o trabalho que nós temos, para fazer uma relação dos bens que nós temos, apresentar ao Estado quais foram os bens que nós adquirimos, quais foram os bens que nós gravamos com anos reais, quais foram qual foi o conjunto dos nossos bens que nós alienamos, ou seja, a evolução do nosso acervo patrimonial, para ainda além disso recolher ao fim um imposto ao Estado, se não fosse por uma determinação, por uma norma jurídica que tivesse então criado e nos impostos essa relação jurídica. Então esse é o primeiro grupo de relações jurídicas que existem. É importante para o direito porque o direito criou essa relação jurídica. E nós temos outros, como o casamento, que eu mencionei ainda há pouco. Uma relação jurídica que já existe, uma relação social que já existia na sociedade. Antes do direito existir como direito, as pessoas já se relacionavam no matrimônio, já existia o casamento do ponto de vista da sociedade, e a importância que o casamento sempre teve e continua tendo, apesar de, infelizmente, ser uma instituição em decadência, a importância que o casamento sempre teve e continua tendo para a sociedade. Os sociólogos não têm dúvida em informar e de afirmar, inclusive a principal razão pela qual o casamento é entendido como uma instituição, a importância que ele tem para a sociedade. Então já existia essa relação intersubjetiva na sociedade e o direito reconheceu a sua importância também para o direito, a manutenção ali da paz social, a manutenção do Estado, daquele grupo social. O direito passou então, ele não criou, mas ele passou a regulamentar essa relação. Então, seja porque o direito criou, seja porque o direito regulamentou alguma relação, essa relação deixa de ser uma relação ajurídica e passa a ser então uma relação jurídica. Agora vamos voltar então para o direito processual. Se nós estamos conceituando o direito processual, nós estamos então falando de um grupo, uma espécie de uma área importante para o direito, que é o direito processual. E se é importante para o direito, é claro que o direito então a regulamentou. Nós estamos falando então de uma relação jurídica, que mais especificamente então é a relação jurídica processual. Nós voltaremos a esse tema num próximo encontro, mais especificamente quando a gente for tratar do processo. Os senhores verão que a teoria da relação jurídica processual é uma significativa teoria na evolução do conceito de processo. Ela é datada ali da segunda metade do século XVIII, 1700 e pouco, e ela foi desenvolvida pelo professor Oscar von Bülow, na sua obra Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Nós voltaremos a isso na aula própria de processo. Tá? Nesse nosso primeiro encontro, nós estamos nos pretendendo aqui definir direito processual. Então, nós estamos tratando de uma categoria do direito, a relação jurídica processual. Mas o conceito de direito processual ele evolui, e ele diz que direito processual é o ramo do direito público. Eu já pretendi, então, nessa exposição até aqui, dizer o que é importante para ser compreendido como direito. Agora, o que é importante para que seja um direito público? Bom, antes de apresentar essa distinção entre direito público e direito privado, é importante que eu diga aos senhores que essa é uma compreensão hoje em dia
já tanto quanto superada. Ela é significativa e importante do ponto de vista didático, é importante para que os senhores compreendam, mas hoje em dia já está meio que assente na doutrina que essa distinção não merece prosperar. Isso vai ficar mais claro um pouquinho depois, quando a gente verificado no estudo da jurisdição a importância da constitucionalização do processo, o advento da teoria dos direitos fundamentais. E aí nós vamos ver que, como todo o direito deve ser lido à luz da Constituição, não tem lá muita relevância a gente tratar em direito público e direito privado. Bom, mas professor, está no conceito lá que o senhor passou. Direito processual é o ramo do direito público. Tudo bem. Então, eu estou fazendo essa ressalva para os senhores para que vocês compreendam que realmente está no conceito. É muito comum que os professores ali, introdução ao estudo do direito, passem isso para os senhores, mas eu tenho sempre essa preocupação de alertar os senhores o que a academia vem discutindo hoje em dia. Então, essa questão de direito público e direito privado sempre foi passado para os alunos. Isso não é que esteja absolutamente errado, mas a doutrina vem evoluindo para superar essa dicotomia entre direito público e direito privado. Todo o ramo do direito seria minimamente um direito público, já que passa pela filtragem da Constituição. Tá? Mas feita essa janela, essa observação, vamos voltar aqui ao ponto, então. Direito processual é o ramo do direito público. Já vimos o que é direito, a importância da relação jurídica, direito criando ou regulamentando aquela relação. Agora, o que é que precisamos ter para que essa relação seja uma relação de direito público? Bom, são dois fatores imprescindíveis para que, se é que nós podemos distinguir, para que a gente possa, então, distinguir um direito público e direito privado. O direito será público quando dois elementos importantíssimos estiverem presentes. E o primeiro desse elemento é a presença do Estado. Não basta só que o Estado esteja presente, mas ele é um primeiro elemento. Um primeiro elemento para que uma relação de direito seja pública é que o Estado esteja presente. E isso ocorre no processo. No processo, o Estado está presente. Nem sempre nós veremos as exceções, mas, grosso modo, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a noção que nós temos de processo, o processo jurisdicional, vai reclamar, ao fim e ao cabo, a intervenção de um agente estatal para que nele preste jurisdição. Um termo, inclusive, que está no final da nossa conceituação, nós veremos um pouco mais para frente. Direito processual é um ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Está vendo? Está no final da conceituação. O Estado está presente no processo para que nele exerça jurisdição. Nós veremos melhor ao fim o que é essa noção de jurisdição. Isso vai nos conduzir, inclusive, a um gap aí, a um link para nosso segundo encontro. Tá? Então, eu dizia que para que o ramo do direito público, o ramo do direito fosse público, ou que uma relação jurídica seja tratada, considerada como pública, era imprescindível, então, a presença do Estado. Nós já vimos que, no processo, o Estado está presente para exercer jurisdição. Então, em um primeiro momento, o primeiro elemento necessário está presente, a presença do Estado. Agora, não é suficiente que o Estado esteja presente. Para que o ramo do direito seja considerado público, uma relação jurídica seja considerada pública, é imprescindível que tenha um outro elemento. E esse outro elemento é a imperatividade. Que o Estado esteja presente nessa relação jurídica com uma superioridade em relação às outras partes. Pensem no exemplo. Imagine um Estado um chefe do Poder Executivo, indo a uma instituição financeira e dizendo lá para o gerente do banco que pretende instituir determinada política pública e que não tem dinheiro suficiente em conta naquele momento. Pensem nessa nossa grande crise que nós estamos vivendo, ainda mais no recolhimento de impostos para o Estado, na queda de arrecadação. Ele procura o banco, então, dizendo que uma das suas promessas de campanha foi a instituição de uma nova via pública, ou de um parque, ou a construção de um estádio, seja lá o que for, uma política pública de habitação, de educação, saúde, e ele pretende então implementar, mas não tem dinheiro no caixa. Ele pode procurar uma instituição financeira, apresentando ali as garantias financeiras que ele tem, e reivindicando, pedindo ao banco a concessão de determinada cifra, uma determinada quantia e dinheiro. Pode fazer. Mas ele pode fazer isso. Ao fazer isso, ele está submetendo as normas próprias do banco. Ele não pode determinar ao banco
que lhe conceda o empréstimo. Ele não pode tornar isso uma intervenção do Estado na economia. Ele não pode impor ao gerente do banco que ele empreste a quantidade de dinheiro que ele queira, apresentando, seja lá, quais forem as garantias. Então, percebam, o Estado estará presente nessa relação de crédito entre o Estado e o banco, mas ele não está numa relação de imperatividade, ele não está exercendo império. Ele está pedindo, assim como qualquer um de nós poderíamos ir ao banco e pedir. Então, essa relação jurídica de crédito, ela não é uma relação jurídica de direito público. Ela não é uma relação jurídica pública. Por quê? Porque em que pese o Estado está presente, ele não estará exercendo poder de império. Então, esse é um primeiro grande exemplo em que nós não temos uma relação jurídica pública, em que pese o Estado, em que pese verificarmos a presença do Estado. E um outro exemplo que eu gosto sempre de dar para meus alunos, imagine, mais uma vez, um chefe do Poder Executivo Municipal que se dirige a um proprietário de um imóvel pedindo que ele lhe alugue aquele imóvel para que a loja ali realize ali um depósito de alguns materiais, ou que ele exerça ali uma atividade que interesse ao Estado, aloque ali algum órgão de alguma secretaria. Vejam bem, o Estado estará presente? Estará presente. Mas ele pode determinar ao proprietário, mais uma vez, uma intervenção do Estado na economia, determinar na marra que o proprietário lhe alugue o imóvel, lhe ceda o imóvel? Não. Ele vai estar pedindo, assim como qualquer locatário pode se dirigir a um proprietário, a um locador que tem interesse em alugar e negociar os preços. Então, em que pese o Estado, em que pese verificar mais uma vez a presença do Estado, nós não podemos garantir então que essa relação seja pública, com as prerrogativas do Estado em relação a um direito público, uma relação jurídica pública. Então, primeiro critério, primeiro elemento essencial para que um ramo do direito seja considerado público, uma relação jurídica seja pública, a presença do Estado, e que, além disso, além do Estado estar presente, ele também exercer naquela relação jurídica um poder de império do Estado. E nós temos isso no processo. É chegado um momento no processo em que esse agente do Estado ele vai impor a decisão. Ele vai exercer jurisdição. Então essa é a primeira parte da nossa conceituação que eu gostaria de expor aos senhores. Direito processual, como eu lhes disse, é o ramo do direito público. E aí, nessa primeira parte, o que é necessário para que seja uma parte, um ramo do direito, que seja uma relação jurídica, ou porque o Estado criou, ou porque o Estado regulamentou a relação, ela se torna jurídica. E o que é necessário para que a relação jurídica seja, então, de natureza pública? Que nós tenhamos a presença do Estado nessa relação intersubjetiva e que, além do Estado estar presente, ele também esteja exercendo um poder de império seu. E nós temos isso no processo. Então, agora nós devemos avançar e verificar a segunda parte do conceito. Direito processual é um ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Na segunda parte da conceituação, nós veremos, então, o que significa isso. Ramo do direito público que estuda e regulamenta. Mas nós veremos isso após uma pausa para o café. Um abraço, até mais.